Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia, momento privilegiado de alimentarmos-nos da Palavra de Deus, palavra que fortalece a nossa fé na caminhada rumo ao céu, rumo ao coração do nosso Deus. Hoje o Evangelho nos apresenta uma das conversas mais intensas de Jesus com os fariseus e também com os seus próprios discípulos. Trata-se de uma pergunta sobre o divórcio, tema delicado que tocava profundamente a vida das famílias na época de Jesus e que continua sendo extremamente atual. O Senhor, porém, não responde com uma opinião pessoal, nem se perde nos debates rabínicos. Ele nos leva de volta à origem. Desde o princípio não foi assim. Ele nos convida a recuperar o projeto original de Deus para o matrimônio, um projeto que é belo, exigente e profundamente humano. Quando os fariseus perguntam se é permitido despedir a esposa por qualquer motivo, Jesus responde recordando Gênesis. O Criador, desde o início, os fez homem e mulher, e os dois serão uma só carne. Aqui está o núcleo do ensinamento cristão sobre o matrimônio. Não é um simples contrato revogável, mas uma aliança sagrada que une duas pessoas de modo definitivo e irrevogável. São João Paulo II, na Familiares Consórcio, ensina que essa união é a imagem viva da união entre Cristo e a Igreja. Por isso, a indissolubilidade não é uma regra fria, mas o reflexo da fidelidade de Deus, que jamais abandona o seu povo. O que Deus uniu, o homem não separe. Não é apenas um mandamento, é uma promessa de que Deus sustentará os esposos com a sua graça. Os fariseus lembram que Moisés permitiu a carta de divórcio. Jesus reconhece essa permissão, mas explica: foi por causa da dureza do vosso coração. Essa expressão, no original, indica um fechamento interior à vontade de Deus, uma resistência a amar até o fim. Santo Agostinho comenta que essa concessão de Moisés foi uma forma pedagógica para um povo que ainda não conhecia a plenitude da graça. Mas com Cristo, a graça está presente e nos capacita a viver o matrimônio segundo o plano original. Não se trata de impor um fardo impossível, mas de oferecer a força do Espírito Santo para que a fidelidade seja possível. Aqui entra o que o Papa Francisco lembra na Amoris Laetitia. O matrimônio é um sinal sincero, porque quando um homem e uma mulher celebram o sacramento, Deus, por assim dizer, se espelha neles, imprime neles os próprios traços e o caráter indelével do seu amor. Diante da exigência de Jesus, os discípulos comentam: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena se casar. Essa frase mostra que para eles a proposta de Cristo era humanamente muito exigente. Mas Jesus não recua. Ele introduz outro tema do celibato por causa do reino dos céus. Ele fala de 3 situações: os que nasceram incapazes para o matrimônio, os que foram impedidos por outros e aqueles que, por livre decisão, renunciam ao casamento para servir integralmente ao reino. O Catecismo da Igreja recorda que esta renúncia, especialmente no sacerdócio e na vida consagrada, é um sinal de um amor absoluto a Cristo e de uma entrega total ao serviço da Igreja. Não se trata de desvalorizar o matrimônio, mas de mostrar que também a vida celibatária é um caminho pleno de amor
e fecundidade espiritual. Irmãos e irmãs, este evangelho, ele nos convida então a 3 atitudes, diria. Redescobrir o valor sacramental do matrimônio, ou seja, não é apenas um contrato civil ou um acordo afetivo, mas um sacramento, sinal visível de uma graça invisível. O matrimônio é uma missão: amar, gerar vida e testemunhar a fidelidade de Deus. O segundo ponto seria vencer a dureza do coração. Casais enfrentam desafios reais, crises, desencontros, feridas, mas a resposta cristã não é a ruptura imediata, e sim o perdão, o diálogo e o acompanhamento pastoral. A Amoris Laetitia nos lembra que cada crise esconde uma boa notícia que é preciso saber escutar, afinando os ouvidos do coração. E o terceiro ponto, valorizar o celibato pelo reino. Em uma cultura que exalta o prazer imediato, o celibato livremente assumido é um sinal profético. Mostra que a vida não se resume à sexualidade ou à convivência conjugal, mas que o amor pode ser vivido também de forma totalmente entregue a Deus. O que Deus uniu, o homem não separe. Essa frase não é uma ameaça, mas um convite à fidelidade, sustentada pela graça do sacramento. Tanto no matrimônio quanto no celibato, somos chamados a viver um amor que dure até o fim, que seja fiel, que seja reflexo do próprio amor de Cristo. No contexto da Semana Nacional da Família, o ano jubilar nos convida a viver essa fidelidade como um tempo de júbilo, não um entusiasmo superficial, mas uma alegria que brota da esperança inabalável, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O matrimônio e a vida familiar são lugares concretos onde esse júbilo e essa esperança devem florescer, sustentados pelo amor de Deus. Rezemos para que todos os casais vivam sua aliança com alegria, para que os consagrados perseverem em sua entrega e para que nossas famílias sejam comunidades vivas de esperança e amor. Rezemos assim: Senhor Jesus, que unistes o homem e a mulher no princípio da criação, sustentai com vossa graça todos os casais que hoje vivem o sacramento do matrimônio. Curai as feridas das famílias, fortalecei o perdão e reacendei o amor. Chamastes alguns a deixar tudo por causa do reino. Conservai os fiéis à sua vocação e fecundos em obras de caridade. Que nossas famílias, neste ano jubilar e na Semana Nacional da Família, sejam verdadeiros santuários de júbilo e esperança, testemunhando que o amor de Deus jamais decepciona. Assim seja. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.